Oi, gente. Então, estamos aqui para mais uma aula, continuando o nosso curso, né? Temos aí muito conteúdo, tá? Então, não se percam, tá? Vão marcando aí, né? Vai aparecendo como concluída cada aula que vocês fizeram e assim dando sequência no curso. E depois pode voltar lá e rever uma a uma, né, Fábio? Exatamente. Pode, se surgir dúvida no canto, deixa Isso eu ver aí, aqui, nesse canto aqui, ó, esse cantinho aqui no esquerdo cantinho. de vocês, tem um menu superior, para quem estiver no computador, claro, 2 balãozinhos, aqueles balãozinhos de conversa, né? Pode clicar lá, tem a parte que você pode postar um comentário, a parte que você pode postar uma dúvida, tá? E aí o Alessandro recebe, eu recebo e a gente responde para vocês, tá? Fiquem à vontade. Isso aí. Então vamos lá, compartilhando a tela com vocês para mais uma aula, né? Continuando o nosso assunto, agora nós vamos falar então dos atributos de um auditor, né, da 17.025 ou qualquer outro auditor, mas como o nosso foco é da 17, né, vamos lá. Então a gente vai falar basicamente sobre o comportamento pessoal, conhecimentos e habilidades que vocês precisam possuir, né? Como alcançar a competência para ser um auditor e como um auditor pode ser avaliado, que também é importantíssimo, né? Comportamento pessoal, tá? Vamos lá. O que que a gente pode falar sobre o comportamento? Nós temos muitas e muitas e muitas qualidades, né? Adjetivos pessoais aí. E estes adjetivos, esses atributos, né, relacionados ao comportamento pessoal, eles são extremamente relevantes, tá? Cada um do que nós trouxemos aqui para vocês, eles são importantíssimos. Não existe um mais importante que o outro, todos se complementam. E fala aí, né? É difícil nós termos aí 13 adjetivos pessoais, né? 13 atribuições, qualidades comportamentais. É muito difícil falar, nós somos bons em tudo. Não, é muito difícil. Então, a gente precisa focar o quê? Naqueles pontos de melhoria e potencializar os nossos pontos fortes, né? A gente sempre tem que potencializar aquilo que nós somos bons e buscar melhorar aquilo que a gente ainda tem que alcançar uma melhoria. Lembrando que a melhoria, ela é contínua, né? E a gente nunca vai atingir o ponto de excelência. A gente sempre está em busca disso, tá? Então, o primeiro ali é a questão do comportamento pessoal, de nós sermos éticos, né? Ético. O que significa ser ético? A palavra ética, ela é muito forte e ela traduz uma questão de caráter das pessoas, né? Uma questão de, além até do comportamento, ela é uma questão de caráter pessoal. Então, é difícil a gente falar que uma pessoa é mais ou menos ético, ou é meio ético, né? Pouco ético. É difícil. A ética, ela é aquele comportamento que é o 8 ou 80. Ou você é ético ou você não é, tá? Quando nós fazemos aí uma faculdade, a gente vai lá ter a nossa formatura, né, a colação de grau, a gente tem que fazer o juramento, né, da nossa profissão. E nesse juramento tem algo essencial ali que é com relação à ética. E a ética, ela está embasada toda a nossa postura profissional, tá? O fato de nós sermos éticos, sermos pessoas aí corretas, tá? Sermos pessoas que não disseminamos, tá? Não disseminamos informações confidenciais,
a gente garante a confidencialidade das informações dos nossos clientes, onde nós visitamos para realizar as nossas auditorias. Então, estas atribuições, elas são primordiais, tá? Primordiais. O auditor, ele sempre quando ele vai realizar uma auditoria, ele coloca ali como se fosse um contrato, né, para o cliente de auditoria, no seu comprometimento com aquela empresa, com aquela organização, com aquele laboratório, tá? Se comprometendo com a imparcialidade, com a confidencialidade das informações, de tal forma que ele vai transparecer uma credibilidade muito grande para o seu cliente, tá? Quando você dá exemplos para os seus clientes, não dê exemplos de outros clientes. Não fique falando, um cliente meu faz dessa forma, um outro cliente faz daquele jeito, tá? Coloque, quando você for dar exemplos, coloque de uma forma um pouco mais genérica. Principalmente, jamais mesmo, mencione nomes, tá? Nomes de outras organizações, de outras empresas, de outras pessoas que passaram por situações que possam ser comprometedoras, que estejam ligadas aí também ao aspecto da confidencialidade. Trabalhe sempre com dados e informações aí que sejam públicas, tá? Para você não ter este problema e assim você vai passar uma imagem de um profissional que está faltando com a ética, caso você seja comece a falar muito, dar muitos exemplos, falar nome de outras empresas e outros clientes seus, tá? Então, isso é um fator que a gente tem que se policiar, tá? Muito, né? E a gente não deve falar tanto numa auditoria, tá? A gente está lá auditando, tá? Então, a gente está mais observando, na verdade. Ô, Alessandro, Sim, é importante se falar isso porque existe até a lei, né? A LGPD está aí para isso. Então, você pode se encrencar, de repente, aí se acabar falando mais do que deveria, né? A LGPD está aí perfeito. para... Aí a gente está enquadrado até, né, em uma contravenção, né, num crime, pior ainda. Exatamente. Outro comportamento pessoal, mente aberta. Mente aberta, gente. O auditor, ele tem que ter a mente aberta. Por quê? Porque o auditor está sujeito aí, submetido a situações totalmente diferentes. Cada auditoria que nós realizamos é diferente, né? A cada auditoria nós nos deparamos com situações diferentes, situações únicas. E nós vemos atendimentos a requisitos de formas muito diferentes também, né? E o auditor ele tem que estar preparado para ver essas formas diferentes. Ele entender que a norma, é o que eu sempre falo também, ó, a norma nos diz o que nós devemos fazer, mas elas não nos diz como devemos fazer. E aí que vem a questão da mente aberta. Nós podemos atender um requisito de várias formas diferentes. O auditor ele tem que estar preparado para isso, enxergar que cada organização tem sua própria identidade e atende aos requisitos da forma como mais lhe convém, da forma como mais está adequada à sua realidade, à sua identidade, né? Então, é nesse sentido também. Abrir o horizonte e saber que existem muitas técnicas diferentes, tá? E que podem ser muito bem implementadas no atendimento aos requisitos normativos ou requisitos regulamentares, requisitos legais também, tá? Pensem bem nisso. Outro comportamento, tá? Diplomático. Então, o auditor necessita ser diplomático, gente. Se essa é uma característica que não faz parte dos seus atributos, pense fortemente em como você pode trabalhar isso, tá? O termo diplomático, ele está alinhado com a questão de o auditor, ele ser
cordial também com as pessoas, o fato dele entender cada ponto de vista e, assim, saber debater, tá? De uma forma política, né? De uma forma diplomática, sem embates, tá? Com respeito, né? Sendo realmente bastante cordial com os auditados, né? Com as outras pessoas, inclusive, logicamente, com os membros da equipe de auditoria, tá? A diplomacia, ela é uma qualidade que ela deve ser muito trabalhada, tá? Não é fácil, eu sei disso, tá? Mas o auditor, ele tem que ter aquela atribuição lá de contar até 5, se ainda não foi suficiente, conta até 10, respira e mantenha-se ponderado, tá? Nível de voz. O auditor não precisa brigar com ninguém, tá? O auditor, ele mantenha o tom de voz, fale sempre num tom de voz dentro do seu normal, tá? Se você é uma pessoa que fala um pouco mais alto, ok, mas procure trabalhar para que as pessoas entendam que essa é a sua forma de ser, de agir, porque às vezes tem pessoas que podem imaginar e entender que você está se exaltando, elevando o tom de voz, e isto, para a pessoa que está recebendo essa mensagem sua, pode soar de uma forma negativa, tá? Então, pensem nessa qualidade, tá? Ela é também importantíssima, e o auditor diplomático faz muita diferença, porque você vai se dar bem com todo mundo, tá? Você vai conseguir tratar todas as pessoas com o devido respeito, desde uma pessoa lá do nível operacional até o diretor-presidente da empresa, tá? Sem distinção. Mantenha a sua política e a sua diplomacia em dia. Próximo, observador. Bom, esta qualidade, ela é uma das que a gente precisa também estar sempre trabalhando, tá? Sabe aquela pessoa que é muito distraída, tá? Você chega no local, você não consegue perceber nada. Talvez você tenha um ponto focal só, você só percebe aquilo. Então, a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho mais isso, tá? Chegar num local, visão periférica, tá? Visão periférica. Olha no entorno, verifica tudo que tem ali, verifica quais são os processos que estão sendo realizados, quem são as pessoas que trabalham naquele local, quais são os equipamentos, instrumentos, qual é a estrutura, né, disponível para o ambiente de trabalho, e assim você consegue ter uma visão interessante, porque muitas vezes você vai lembrar de algo lá depois da auditoria, com base em algo que você observou em algum local, tá? E o auditor, imagina, um auditor que não tem a qualidade de ser observador. Vai ser muito difícil, porque na auditoria, como o Fábio comentou já, a gente muitas vezes está auditando um requisito, mas nós estamos de olho em vários outros já, tá? Por quê? Porque a gente não audita requisito, nós auditamos sistema, gente. E a partir do momento que você está auditando o sistema, no sistema, nós conseguimos entrelaçar os requisitos que compõem esse sistema. Então, eu consigo estar verificando um requisito que é lá o último requisito da norma, junto com o primeiro, porque a gente vai conseguir fazer uma auditoria baseada em processo, né? Baseada no sistema, e não simplesmente pensando em requisitos como se fossem peças separadas. É isso, né? A gente não pode pensar numa auditoria e entendendo lá que cada requisito é um dente da engrenagem ali. Nós temos que pensar na engrenagem como um todo, tá? Como um todo, porque eu não vou ficar preocupado com um dente após o outro da engrenagem. Eu vou pensar no sincronismo que existe entre as engrenagens do sistema. E aí a gente consegue trabalhar a nossa auditoria de uma forma mais ampla, e aí eu preciso de uma visão, né, mais ampla também. Então,
a questão do ser observador é algo que a gente precisa se preocupar bastante. Se você não tem essa característica, tá? Então, foque um pouco, dá para trabalhar isso, existem técnicas para isso também, tá? Não fique aflito, fala, nossa, eu sou meio distraído, acho que não vai dar certo então. Não, porque a própria prática de realizar a auditoria vai te forçando a desenvolver algumas qualidades, e você vai percebendo, né? Cada auditoria que passa, você vai percebendo os pontos que você está com um ponto falho, né? Tem um ponto fraco seu ali que precisa ser melhorado. É interessante que a gente comece a ter essa percepção. E aí a gente vem para o próximo requisito, que é justamente o perceptivo, tá? Perceptivo, ele está muito associado com a questão de ser observador, né? Porque o perceptivo, né, o auditor perceptivo, ele consegue sacar, né, pegar no ar, né, que a gente diz, algumas questões ali no sistema e que a gente pode fazer um link do que nós estamos auditando agora, neste momento, né, já pensando também que isso pode me ajudar um pouco mais adiante na auditoria, tá? Também ele sendo um auditor que tenha essa questão da percepção do que está sendo tratado no processo daquela empresa, daquele laboratório. Por quê? Porque muitas vezes o auditado, ele pode usar algumas técnicas de contra-auditoria, que a gente vai falar mais adiante também. Essas técnicas de contra-auditoria são técnicas utilizadas para tentar atrapalhar a nossa auditoria, tá? Retardar, né, atrasar a nossa auditoria. E com isto, quando a gente tem essa percepção do que está ocorrendo, a gente consegue perceber que o auditado ele está querendo nos enrolar, tá? Ele está tentando esconder algo, ele está tentando fazer com que a gente entenda de uma forma, mas que não é. Então, a gente consegue perceber as coisas nas entrelinhas, aquilo que está oculto, tá? Então, isso vem dessa questão de desenvolver a percepção, tá? Então, a gente precisa ser perceptivo realmente para conseguir ter essas sacadas aí durante a nossa auditoria. O próximo, versátil, né? Então, o auditor, ele precisa ser versátil, lógico. Muitas vezes o auditor, ele vai auditar laboratórios com segmentos diferentes, tá? Áreas de atuações diferentes, e aí esta versatilidade ela vai fazer muita diferença. Porque um auditor da 17025, um auditor do sistema de gestão, por exemplo, ele pode auditar uma empresa, né, um laboratório de ensaio na área química, na área microbiológica, na área físico-química, na área ambiental, na área mecânica, na área elétrica, pode realizar auditorias em laboratórios de calibração e várias grandezas diferentes, e ok, mas a gente precisa dessa versatilidade porque nós estamos lidando com aspectos muito diferentes entre essas áreas de atuação desses laboratórios, tá? E isso falando só da 1725, que é o foco do nosso curso. Logicamente, se nós falássemos sobre outras normas, isso também teria a mesma aplicabilidade, né? Porque cada empresa é uma empresa única, né? Tem a sua própria identidade. Ok? Próximo, tenaz. É comportamento pessoal, a atribuição do auditor de tenacidade, né? Que é nós estarmos ali em situações que são, muitas vezes, situações difíceis, situações com contratempos ali, que podem nos atrapalhar, nos prejudicar nas nossas auditorias, e nós
precisamos estar ali, firmes, né? Mostrando que nós temos a nossa rigidez, a nossa tenacidade, e essa tenacidade no sentido realmente de adversidade, tá? De superar as adversidades e nos mantendo sempre, né, dentro da diplomacia, da cordialidade, mas mostrando, né, que nós resistimos a essas situações adversas, e isso não nos abala. Por quê? Porque numa auditoria acontecem situações adversas, acontecem contratempos, acontece algo que pode atrapalhar e prejudicar o nosso plano de auditoria, e aí o auditor, ele precisa ter o jogo de cintura, né, com base nessa sua tenacidade, e ser capaz de vencer este obstáculo que foi colocado, tá? Então, pensando também em desenvolver esse comportamento, tá bom? Próximo, decisivo. O que é o auditor decisivo? O auditor decisivo é aquele que tem o seu ponto de vista, tá, com base nas suas constatações de auditoria, e não fica ali em dúvida. Você não pode chegar lá numa auditoria e falar para o auditado assim, eu acho que é uma não conformidade, eu acho que não é bem assim, eu acho que o requisito da norma quer dizer tal coisa, tá? Isso aí não existe, tá, gente? O auditor, ele tem que ser decisivo, ele tem que verificar a situação, verificar o requisito e fazer o apontamento, tá? A sua constatação de auditoria. É uma conformidade ou é uma não conformidade? Não tem essa de ficar em cima do muro, porque você vai gerar um problema enorme na sua auditoria, tá? Toma cuidado com isso. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum que isso aconteça, principalmente quando falta experiência para o auditor, tá? Se faltar experiência, a gente pode cair nesse erro aqui, tá? E aí você vai começar a ter problemas na sua auditoria. E aí vem uma questão já ligando na próxima qualidade, no próximo comportamento, que é o de ser autoconfiante, tá? Tá muito ligado à questão de ser decisivo. Por quê? A falta de experiência não é pecado, gente, tá? O que que é pecado? É a falta de competência. Então, se você não tem experiência, mas tem competência, tem conhecimento na norma, tem conhecimento no sistema, consequentemente, você tem autoconfiança. O conhecimento gera autoconfiança. E a autoconfiança te dá um poder decisório maior. Então, a partir do momento que você é uma pessoa que tem muito conhecimento, está autoconfiante, pode ter certeza, você será decisivo, tá? Você vai olhar e vai saber com certeza se aquele atendimento está sendo uma conformidade ou é uma não conformidade. Então, isso a gente adquire, né, com exatamente a competência, conhecimento, tá? Próximo, J. Capaz de agir com firmeza. Então, essa questão da firmeza, né, capaz de agir com firmeza, é uma característica que vai fazer com que o auditor não passe por situações difíceis, tá? Nesses testes aí que o auditado às vezes pode fazer, perguntas capciosas, tá? Para testar o conhecimento do auditor, a questão da firmeza, né, é algo que vai mostrar muito o que o auditor é capaz, né? E muitas vezes são perguntas que não estão contribuindo para o andamento da auditoria. O auditor pode, inclusive, falar para o auditado, não, sobre esse assunto a gente conversa na hora do almoço, ok? Ou na hora do café, mas vamos focar aqui nos assuntos da nossa auditoria, especificamente aqui, nos requisitos que nós estamos auditando. De uma forma diplomática, né? Sendo educado, sendo cortês.
ok? Sem ser mal educado também, e aí a gente está indo contra um dos princípios nossos aí, ok? Próximo, aberto a melhorias. O que que significa isso? Que o auditor não é dono da verdade, a sua auditoria não é perfeita, não é a melhor do mundo, e o auditor, ele tem que entender que a sua auditoria, ela ocorre conforme o ciclo PDCA, porque você planeja a sua auditoria, você executa a sua auditoria, você faz a checagem de como foi a sua auditoria, né, fazendo as medições necessárias, e você atua para poder realizar e efetuar melhorias na sua auditoria. Só por pensar desta forma, o auditor já tem que entender bem que ele tem que promover melhorias contínuas no seu processo e não só na sua auditoria de uma forma geral ali, mas melhorias comportamentais também, tá? Essa é uma questão de humildade que nós precisamos ter e entender que isto é algo comum, normal. Toda pessoa tem que melhorar em vários aspectos, né? E a gente tem que entender isso. E feedbacks, né? Feedbacks dos nossos clientes, da nossa equipe de auditoria, vão fazer com que a gente consiga compreender esses pontos de melhoria aí também. Letrinha L, culturalmente sensível, tá? Que é o fato de o auditor entender que cada organização, cada empresa, cada laboratório tem a sua própria cultura. E isso variando de empresa para empresa. Agora, imagina quando você está trabalhando em regiões diferentes do país, tá? Que cada região tem uma cultura lá, característica, que é diferente, cultura das pessoas e, logicamente, a cultura organizacional, né? E isto, cada organização, cada empresa tem a sua. Não tem como. Nenhum lugar é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra, nenhuma empresa é igual a outra. E o auditor tem que entender isso, tá? Então, essa sensibilidade cultural em todos os aspectos, aspectos da cultura da gestão e aspectos da cultura, né, das pessoas também, do local onde você está inserido ali. Ô, Alessandro, Sim, falando até sobre isso, né, hoje, né, tem gente que acha que hoje está mais complicado justamente por causa de é mimimi. Não, não é, gente. Hoje há aquela coisa, né, de você, é uma discussão, se fala, o preconceito, né, que já vem de berço, né? Às vezes você é uma pessoa, você fazer piadas, né, certos tipos de brincadeira, você falar certo tipo de coisa, como que fala mesmo? É um preconceito cultural, né? Que fala. E, por exemplo, japonês é inteligente, é uma forma de preconceito. Então você tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente, nordestino, falar, porque fazer piadas de português, Então, isso, gente, é uma coisa... Hoje tá mais ainda, né? É uma coisa que está pegando bastante, assim. Então, não trazer assuntos, né? Coisas para na hora ali de você estar fazendo auditoria, que não tem a ver com a gestão, né? Então, sempre limite-se a trabalhar na auditoria, limite-se a trabalhar em fazer a auditoria da gestão da empresa. E realmente, hoje são tempos diferentes, né? Antigamente a gente brincava, fazia piadas de diversos assuntos aí, de diversos temas, e realmente, às vezes, acaba ofendendo a pessoa e não percebe, às vezes, né? Tem um empregado ali, tem um colaborador ali que se ofende, uma pessoa que, né, que não
vai entender, você acha que a pessoa não vai entender, mas não, às vezes você está sendo mesmo preconceituoso, às vezes você mesmo está sendo indelicado. Então, o melhor que se faz para não passar por essas situações é não falar. A melhor dica acho que é essa, né? Não entrar em certos assuntos aí polêmicos. Exatamente, né? Porque às vezes você é lá do sul, né? Do sul do país, aí tá lá no Nordeste, aí você acha engraçado o sotaque, né? O sotaque e pega e faz alguma piada sobre isso. O pessoal que é lá do Rio de Janeiro, por exemplo, vem aqui para São Paulo, tira um sarro danado do sotaque do paulista, principalmente paulista do interior aqui de São Paulo, né? Que arrasta muito R, igual nós aqui falando, né? Um paulista meio caipira, né? O nosso. E aí, essas brincadeiras, esse tipo de brincadeira pode acontecer em outros ambientes, né? Mas mesmo em outros ambientes, hoje é complicado, né? Como o Fábio comentou. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas. E quando a gente está falando do ambiente profissional, então, aí mais cuidado ainda, tá? E, e porque você pode ferir, né? Tá ferindo o orgulho cultural das pessoas, sem perceber, tá? E pode colocar a perder todo o seu trabalho, toda a sua auditoria, tá? Por uma piada feita ali, né? Fora de contexto, e assim prejudicar realmente, tá? E por fim, colaborativo, né? O que é o auditor colaborativo? É o auditor que realmente trabalha para que o processo de auditoria ocorra de uma forma bem tranquila, né, de uma forma salutar, eh, promovendo a colaboração com a equipe de auditoria, facilitando as coisas, né, facilitando inclusive para o auditado, tá, deixando a auditoria de uma forma natural, de uma forma mais tranquila, sem que o auditado fique apreensivo, né? Porque isso é papel do auditor também, né? Mostrar para o auditado que ele está ali para contribuir e não para fiscalizar. E com isto, ele traz esse espírito, esse comportamento colaborativo para todos, para o auditado, para a sua equipe de auditoria, e consegue realizar um processo de auditoria muito bom, tá? Muito bom e alinhado com os propósitos realmente da auditoria. Dando sequência, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre conhecimento e habilidades. Que tipo de conhecimento, né, que o auditor precisa ter, quais as habilidades. Então, para falar disso, a gente precisa dividir um pouquinho as áreas de atuação do auditor, tá? O auditor, como nós já mencionamos também, né, pode ser o auditor de sistema de gestão, o auditor especialista, o líder de equipe de auditoria e auditor de múltiplas disciplinas, tá? Aquele auditor que audita vários temas diferentes. Então, para cada um dessas áreas de atuação do auditor, são conhecimentos e habilidades diferentes que a gente precisa ter. Concorda comigo? O auditor do sistema de gestão. O auditor do sistema de gestão, gente, ele precisa conhecer alguns pontos primordiais, tá? Logicamente, ele precisa conhecer os princípios, processos e os métodos de auditoria. Tá? Precisa conhecer a ISO 19011, né? Precisa efetivamente estar preocupado em desenvolver
métodos de auditoria alinhados, né, com a sua forma de trabalhar, pensando nos processos, né, como que vão ser os seus processos de auditoria, as normas de sistema de gestão e outras referências normativas, né, aplicáveis, a organização e o seu contexto, a organização onde ele audita, né, onde ele vai auditar, e o contexto dessa organização, importantíssimo isso também. Por fim, os requisitos regulamentares e estatutários aplicáveis e alguns outros requisitos que, porventura, possam existir aí para esta auditoria específica, tá? Por quê? É importante que ele entenda, né, qual é o contexto da organização, para que ele saiba quais são esses requisitos regulamentares, né, que estejam aplicáveis ali, e estatutários também, conseguindo realizar a sua auditoria a contento, tá? Então, buscando olhar o sistema, olhar o contexto da organização, aplicando seus princípios, métodos de auditoria, as normas aplicáveis e, logicamente, a todos os outros requisitos que estejam aplicáveis a essa auditoria específica. O auditor especialista. O auditor especialista é aquele que atua com foco específico em uma determinada disciplina, né? Então, ele precisa conhecer os requisitos e princípios, né, do sistema de gestão e suas aplicações voltadas a essa área que ele está auditando, fundamentos da disciplina, né, e setor relacionados às normas do sistema de gestão, como aplicados pelo auditado, ou seja, aquela área específica que ele está auditando, como que ela se conversa com a norma do sistema de gestão, que no caso nosso é a 17.025, né? Então, aquela área técnica específica, onde que ela está inserida ali dentro da 17.025 e qual que é o contexto dentro dessa auditoria. C. Aplicação de métodos, técnicas, processos e práticas de disciplinas e de setor específicos para possibilitar a equipe de auditoria a avaliar a conformidade no escopo de auditoria estabelecido e gerar, assim, constatações e conclusões de auditoria apropriadas. Significa que o auditor especialista, ele precisa ter o real entendimento da área que ele está auditando, contextualizar, tá, com as outras áreas que outros membros da equipe de auditoria também estão auditando e avaliando, e assim conseguir verificar a aderência, tá, ao sistema que está sendo auditado, ao escopo de auditoria que está sendo realizado, para ele poder fazer os apontamentos, as constatações de auditoria. D. Os princípios, métodos e técnicas pertinentes à disciplina e setor, tais que o auditor possa determinar e avaliar os riscos e oportunidades associados aos objetivos da auditoria. Tá? Então, riscos, gente, são importantíssimos também, tá? A gestão de riscos na auditoria, e assim a gente conseguir avaliar dentro da nossa auditoria quais são esses riscos e as oportunidades que estão associados a ela, de tal forma que a gente consiga atuar na minimização, mitigação e eliminação desses riscos, buscando aplicar as técnicas, os princípios, né, e os métodos mais apropriados aí à nossa auditoria, especificamente para cada caso. O líder de equipe de auditoria. Tá? O líder da equipe é aquela pessoa que lidera a equipe. Digamos que nós temos lá uma equipe de auditoria composta por duas pessoas, o auditor líder e um auditor especialista. Digamos que o líder da equipe de auditoria, né, ele vai realizar a auditoria do sistema de gestão e ele vai liderar o auditor especialista. Então, essa pessoa é o líder da equipe.
tá? Então, ele é o líder, ele que lidera essa equipe. A equipe pode ter uma única pessoa, tá? A gente vai falar disso mais adiante ainda, mas é interessante saber que nós temos equipe de um só, tá? Para a auditoria. Isso está estabelecido na ISO 19011. Podemos ter equipe de 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Não tem limite. Não tem mínimo nem máximo, ok? Então, o líder da equipe, ele precisa planejar a auditoria e atribuir tarefas de auditoria de acordo com a competência específica dos membros, tá? Individuais da equipe de auditoria, cada membro da equipe. B, discutir questões estratégicas com a alta direção do auditado para determinar se ele considerou estas questões ao avaliar os riscos e oportunidades. Então, logicamente, o líder, ele atua no planejamento, conforme o item anterior aí, e também atua junto à alta direção da organização, e ele atua diretamente nessa questão de gestão de riscos e oportunidades pertinentes à auditoria, tá? C, desenvolver e manter um relacionamento de trabalho colaborativo entre os membros da equipe de auditoria. É o líder de equipe que tem que puxar a turma, né? Então, ele precisa manter um ambiente o mais harmônico, colaborativo possível entre os membros de sua equipe, tá? É uma atribuição muito forte dele. D, gerenciar o processo de auditoria. O líder é quem atua nessa gestão de todo o processo de auditoria também. E, representar a equipe de auditoria nas comunicações com as pessoas que gerenciam o programa de auditoria, o cliente de auditoria e o auditado. Então, é o líder quem faz a ponte ali, né? Quem está fazendo a ligação entre a organização e a equipe de auditoria atuando no seu processo de auditoria, tá? Ele faz o elo, tá? Entre a organização e a sua equipe. F, lidera a equipe de auditoria para alcançar as conclusões de auditoria, com base em o que cada um dos membros dessa equipe auditaram, cada requisito que um foi responsável, o líder, ele vai ser responsável, então, por promover essa liderança da sua equipe para que ele consiga chegar às conclusões da auditoria. Por fim, preparar e concluir o relatório de auditoria. É sua responsabilidade, ele pode também atribuir, né, sob sua supervisão isto, mas a responsabilidade é do líder também. Então, já vão pensando aí, né, em qual é o seu perfil, né, para auditor de sistema de gestão, auditor especialista, auditor de equipe de auditoria, ou um auditor de múltiplas disciplinas, que é o que a gente vai falar agora, tá? E aí que vem a questão, né? Para que a gente audite sistemas de gestão de múltiplas disciplinas, tá? É importante que cada membro de auditoria tenha um entendimento das interações entre esses diferentes sistemas, tá? Qual é a sinergia entre esses sistemas? Exemplo, vai auditar 17.025 e 9.001, são duas normas diferentes, tá? Ou 17.025 e sistema de gestão integrado. Além da 17, o sistema de gestão integrado, a gente pode ter lá várias outras normas. 9.001, 14.001, 22.000, 45.001, depende qual é o sistema de gestão integrado, né? E com isto, a gente precisa ter esse entendimento, tá? Dessas diferentes vertentes. Convém que líderes de equipe de auditoria entendam os requisitos de cada uma das normas, tá? Para poder fazer a junção disso, né? Porque se o sistema for integrado, essencial isso também, tá? E reconheçam os limites de sua competência em cada uma das disciplinas. Você não precisa e não será bom em tudo, tá? Reconheça os seus limites para isso.
temos uma nota importante aí, ó, que diz o seguinte, ó, que auditorias de múltiplas disciplinas feitas simultaneamente podem ser feitas como uma auditoria combinada ou como uma auditoria de sistema de gestão integrado, que abranja múltiplas disciplinas. Exemplo, a gente pode ter uma auditoria ISO 9001 e ISO 14001. Não necessariamente isso é o sistema de gestão integrado, pode ser ou não, tá? Então, se não for, a gente faz uma combinação. Agora, se for, aí a gente faz de forma integrada, tá? Depende, né? Tem empresas que têm sistemas separados, mas tem empresas que têm sistemas na forma de sistema de gestão integrado. Aí a gente realmente atua dessa forma, ok? E agora vamos tratar de algo também bastante relevante, tá? Que é como alcançar a competência para ser um auditor. E aí? Como que vocês vão alcançar esta competência? Bom, logicamente que para que a gente tenha competência, primeiro a gente precisa de conhecimento, né? Treinamentos, cursos, formações, tá? Então, para que a gente consiga ser um auditor competente, a gente precisa ter concluído com sucesso, né, programas de treinamento que abranjam conhecimento e habilidades genéricos do auditor. Por exemplo, um curso como este aqui que vocês estão fazendo. B, experiência em uma posição técnica, tá? Gerencial ou profissional pertinente, envolvendo o exercício de julgamento, tomada de decisão, solução de problema e comunicação com gerentes. Então, é outro aspecto que a gente precisa estabelecer a nossa competência, tá? A questão de nós atuarmos com a gestão, né, com o gerenciamento, trabalhando com pessoas, né? A gente precisa ter esse real entendimento, porque a gente pode estar atuando aí em várias situações diferentes, né? Questão de exercitar o julgamento, a tomada de decisão, solução de problemas, né? E assim por diante, né? Estabelecer mediação de conflitos, seja com os nossos pares aí na nossa equipe de auditoria, seja com nossos clientes e qualquer outra parte interessada. C, educação, tá? Educação ou treinamento, né? E experiência em uma disciplina e setor específicos de sistema de gestão que contribuam para o desenvolvimento da competência global, ou seja, é aquele conhecimento que a gente vai adquirindo, aqueles treinamentos que nós vamos absorvendo e tendo ao longo do tempo, né, em disciplinas específicas, tá, relacionadas ao sistema de gestão. E, por fim, a experiência de auditoria adquirida sob supervisão de um auditor competente na mesma disciplina, que é aquela, você não vai sair auditando aí sem nunca ter feito uma auditoria. É importantíssimo que você acompanhe auditorias primeiro, para que você tenha a segurança para poder auditar sozinho, tá? Lembre-se disso e busquem acompanhar essas auditorias, tá? Mesmo de graça, tá? Se você conhecer algum profissional, se voluntarie para ele, diga que você gostaria de acompanhar auditorias para que você pegue experiência, você vá adquirindo essa experiência e assim você vai também adquirindo o quê? A competência para realizar as auditorias. E para ser um auditor, agora sendo o líder da equipe de auditoria, o que eu tenho que me preocupar? O que você precisa alcançar de competência para isso? Então, para que você consiga alcançar, né, a competência para ser um líder de equipe de auditoria, é importantíssimo que
você tenha já uma experiência adicional com a auditoria. Você não vai ser líder de uma equipe de auditoria sem nunca ter feito uma auditoria, né? Já não é recomendado que realize auditoria sem nunca ter acompanhado. Imagina, então, você querendo ser o líder da equipe sem nunca ter realizado uma auditoria. Então, a experiência com a auditoria vai fazer você desenvolver essa competência associada ao seu conhecimento, a sua competência, ao sua característica de liderança, de gestão também, tá bom? E aí convém, né, que esta experiência adicional tenha sido adquirida trabalhando sob a direção e orientação de um líder de equipe de auditoria diferente. Ou seja, teve uma pessoa que liderou você em outras auditorias, ou mais de uma pessoa até, né? E assim você vai conseguir ser um líder de equipe de auditoria, através da sua atribuição, né, pessoal que você possui de liderança, mas associado também com a sua experiência com a auditoria. Por fim, como um auditor pode ser avaliado? Como que a gente pode ser avaliado, pessoal? Então, é importante dizer que vários desses pontos que eu estou falando para vocês aqui já são aspectos que estão associados diretamente à ISO 19011, tá? A ISO 19011 aborda muitos desses pontos e a gente, naturalmente, já estamos abordando a ISO 19011, porque muitos desses pontos que nós estamos falando aqui são itens da norma, tá? Então, como que a gente pode ser avaliado, tá? Convém, então, que os critérios sejam qualitativos. O que é um critério qualitativo? É aquele que a gente avalia de uma forma um pouco mais subjetiva, né? Como questão comportamental, conhecimento, desempenho, né, das nossas habilidades, treinamento, tá? Então, essa é a questão de avaliação de uma forma mais qualitativa. Ou então, de forma quantitativa. Por exemplo, quantos anos de experiência precisa ter o auditor? Tá? Qual é o número de auditorias conduzidas que esse auditor necessita possuir? Quantas horas de treinamento em auditoria? Então, isto são formas de avaliar e até de nós selecionarmos auditores para realizar auditorias internas, tá? Dentro da nossa organização, dentro do nosso laboratório. E quando existem esses requisitos quantitativos, o auditor ou ele cumpre ou ele não cumpre, né? Então, ele tem que avaliar, o cliente tem que avaliar com base nos dados, né? Com base em dados e fatos. Quais são os números desse auditor para saber se ele cumpre com os requisitos ou não, tá? E normalmente assim, não é impossível, mas é um pouco difícil a gente encontrar aí laboratórios que colocam muitos critérios para a seleção do auditor, tá? Normalmente trabalha mais no aspecto aí de formação, tá? E da competência estabelecida por treinamentos desse auditor, tá? E com base nisso é feita a seleção aí dos auditores, tá? Pode ser que em alguns casos exija aí anos de experiência também, tá? Com base no tempo de experiência com auditorias e assim por diante, tá? Vai depender muito, mas são formas possíveis de avaliação. E as formas qualitativas, elas são um pouco mais subjetivas, mas são bastante utilizadas, tá? Checklists lá que vão dizer, atendeu, não atendeu, como que é a questão da ética do profissional. É ético ou não é ético? Ok? E a questão da diplomacia, é diplomático? Sim ou não? Né? E aí coloca lá, é realizada a nossa avaliação.
Pode ser feito, inclusive, com base no que está aqui, ó, nas carinhas, tá? Ó, nas carinhas, ó, feliz, né? Regular, médio ou não satisfeito, né? E aí você coloca lá para cada critério estabelecido se o seu auditor ali ou a pessoa que você está selecionando atende ou não. Uhum. Apesar do auditor estar avaliando o sistema de gestão, ele também está sendo avaliado a todo momento. Sim, a todo momento, Isso a que a gente todo sempre momento. fala, né? Reforça alguns pontos aí e cadência, de ter muita empatia, né? Sim, Palavra da moda. empatia. O auditor está sendo avaliado o tempo todo, como o Fábio falou, né? A questão comportamental é a principal delas. Muitas vezes o auditor ele pode ter um conhecimento enorme, mas ele peca na questão comportamental. E é nisso, muitas vezes, que ele vai perder um cliente, por causa dessa questão comportamental e não pela questão do conhecimento. Então, tomem cuidado com esse aspecto, tá? Pensem lá naquelas 13 qualidades que nós mostramos lá para vocês. Tentem desenvolver um pouquinho de cada uma delas para que você consiga chegar num ponto aí de ser bem avaliado pelo seu cliente de auditoria, tá? E lá da ISO 19011, pessoal, a gente tem essa tabelinha aí, ó, também, que é bem interessante, tá? Que ela fala para vocês aqui os métodos de avaliação do auditor, tá? Os objetivos de cada um desses métodos e alguns exemplos, ó. Análise crítica dos registros. Quais são os objetivos? Verificar a formação profissional do auditor. Exemplos: análise de registros de educação, treinamento, emprego, credenciais profissionais e experiência em auditar, tá? Realimentação, fornecer informação sobre como o desempenho do auditor é percebido. E exemplos: pesquisas, questionários, né, referências pessoais, testemunhos, reclamações, avaliação de desempenho, análise crítica por pares e assim por diante. Né? A norma chama de realimentação, pode ser chamado também de retroalimentação, tá? Entrevista, um outro método. Qual o objetivo da entrevista? Avaliar o comportamento profissional e a habilidade de comunicação desejados para verificar informação e testar conhecimento e para adquirir informação adicional. Exemplo, uma entrevista pessoal, tá? Pode ser presencial, pode ser virtual. Hoje isso aí facilita muito, a gente consegue fazer à distância, né? Através de uma chamada aí por alguma ferramenta aí de tecnologia de informação da comunicação, né? Método de avaliação, observação, né? Qual que é o objetivo? Avaliar o comportamento profissional desejado e a capacidade para aplicar conhecimento e habilidades. Exemplos: desempenho de funções, auditorias de testemunho, desempenho no trabalho e assim por diante. Teste: avaliar o comportamento e conhecimento e habilidades desejados e sua aplicação. Exemplos: exames orais e escritos, testes psicométricos, ou seja, é aquela questão de você fazer um teste ali com o auditor, verificar como que é a questão dos seus comportamentos, né? Aí você vai estar avaliando algo um pouco mais pessoal, tá? E só que para isso a gente precisa de um profissional também da área, né? Porque não dá para a gente fazer um teste psicométrico se a gente for leigo. Então, a gente precisa ter um respaldo profissional para poder chegar a conclusões sobre isso, tá bom? Análise crítica pós-auditoria, tá? Fornecer, então, informações sobre o desempenho do auditor durante as atividades de auditoria, identificar forças e oportunidades para melhoria. Isso é muito bacana realizar, tá? Muito bacana mesmo. E aí, fez uma auditoria, então faz essa na auditoria,
e focando realmente nos aspectos relacionados ao processo de auditoria. Exemplos aí, análise crítica do relatório de auditoria, entrevistas com o líder da equipe de auditoria e com a equipe de auditoria, né? Se for apropriado, né, vamos pegar o feedback do auditado, que é importantíssimo, né? A gente ter o feedback do auditado para que a gente possa atuar nos pontos aí de melhoria, ok? E ainda lá, segundo a 19.011, tá? Ela diz para nós que convém, né, que a avaliação da competência do auditor seja planejada, tá? Planejada e implementada e documentada, para que possa fornecer o resultado de uma forma objetiva, coerente, justa e confiável. Tá? Convém ainda que o processo de avaliação inclua 4 passos. Olha aqui que interessante, 4 passos. Ó. Primeiro, determinar a competência necessária para atender às necessidades do programa de auditoria. Segundo, estabelecer os critérios de avaliação. Terceiro, selecionar o método apropriado de avaliação. Quarto, conduzir a avaliação. Tá? Então, 4 passos que a gente pode seguir e para que a gente não erre, tá? Pensando nessa questão de avaliar, né, o auditor. Porque nós, como auditores, precisamos entender que esse processo, nós vamos passar por ele. E é dessa forma, né, que o auditado vai buscar subsídios para nos avaliar. Então, é importantíssimo que a gente conheça isso e está totalmente alinhado, né? E é o que a 19.011 nos apresenta. Continuando, ó, convém que o resultado do processo de avaliação forneça uma base para o seguinte. Uma base, então, para seleção dos membros da equipe de auditoria, determinação da necessidade para a competência melhorada, por exemplo, treinamento, e avaliação continuada no desempenho dos auditores. Tá? Então, é importante que o processo de avaliação forneça essa base. E, além disso, convém que os auditores desenvolvam, mantenham e melhorem suas competências por meio de um desenvolvimento profissional contínuo e participação regular em auditorias. Olha que bacana, né? Então, o próprio trabalho, a continuidade da nossa atividade como auditores, realizando auditorias, é uma forma de nós estarmos buscando a melhoria das nossas competências. Perfeito? Então, gente, é isto, tá? Essa aula a gente finaliza por aqui e na próxima aula a gente vai trazer para vocês aí dicas que a gente chama de dicas de ouro para o auditor. Tá bom? Então, espero vocês aí, né? Esperamos vocês na nossa próxima aula. Até daqui a pouco.